Olá, a educação é um direito previsto na Constituição, mas nem todos conseguem exercê-lo plenamente. É o caso de muitos alunos que possuem algum tipo de deficiência. Mas o que é necessário para garantir o acesso dessas pessoas à educação? A Laura, que é estudante de jornalismo aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie, mostra pra gente na primeira matéria de hoje do nosso programa. Atualmente, a inclusão de alunos com deficiência em salas de aula regulares no Brasil é de 90,9%. Mas mesmo assim, nem todas as escolas estão preparadas para dar um atendimento adequado. Ainda falta infraestrutura necessária para dar suporte a esses alunos, como banheiros adaptados, rampas e até mesmo um atendimento diferenciado. O aumento significativo de pessoas com deficiência em salas de aula se deu principalmente pela aprovação da Lei Brasileira de Inclusão em 2015, que trouxe uma série de inovações, como a proibição da negação de matrícula e também da cobrança de taxas adicionais em casos de estudantes com deficiência. A inclusão é um processo que envolve toda a sociedade. As empresas estão mais inclusivas, espaços públicos e privados também estão mais inclusivos. Cinemas e teatros já estão mais adaptados, por exemplo. Há até uma lei que determina uma porcentagem mínima de pessoas com deficiência que devem ser contratadas, de acordo com o total de funcionários que ela tem. E se a sociedade está se empenhando em ser mais inclusiva, é lógico que as universidades também têm que se adaptar. E isso, claro, inclui os professores. Muitas vezes o professor universitário ele foi preparado pensando em alunos com desenvolvimento típico. Então, muitas vezes ele não pensou, não sabe como lidar em termos de avaliação, em termos de disponibilização de material para o aluno, de organizações que podem ser feitas, de adaptações que podem ser feitas, para que o aluno possa aprender a ter um desenvolvimento semelhante, acadêmico semelhante àqueles que não precisam dessas adaptações. A universidade não foi feita para criar profissionais e cidadãos iguais. Ela dá a chance de cada um explorar habilidades e desenvolver talentos. A gente deve sempre partir do pressuposto de que esses alunos estão aqui para se formar e acreditar, como professores, acreditar no sucesso desses alunos, e tentar evitar olhar por um prisma das dificuldades, das incapacidades ou impossibilidades. Então, qualquer prática pedagógica construída com o desejo de contribuir para a formação desses alunos vai ser bem-vinda. Mas como funciona isso na prática, em salas de aula? As estratégias variam muito, vão desde mudanças no ambiente, por exemplo, possibilitar com que o aluno fique num lugar mais próximo ou tenha acesso a laboratórios e sala de aula, a adaptações em formas de avaliação, o uso de materiais, por exemplo, livros eletrônicos para aquelas pessoas que têm uma dificuldade de leitura, o apoio de calculadores ou de ferramentas, também o uso de tutores, de pessoas preparadas que podem orientar e que podem ajudar os alunos durante esse processo do ensino superior. Uma vez que o aluno acessa a universidade via vestibular e ele traz algum tipo de dificuldade ou deficiência, a instituição precisa ter uma estratégia para que ele acesse o currículo do curso que ele escolheu. Mas, então, isso é um lado. O outro lado é a inclusão no sentido mais amplo, Inclusão das minorias. É por isso que a Universidade Presbiteriana Mackenzie criou o PROATO, um programa que oferece suporte e orientação para os alunos com deficiência ou alguma dificuldade que exige atenção. A ideia é facilitar a adaptação do aluno à vida acadêmica, afinal, todos merecem ter uma chance de estudar. Quando tinha 21 anos, Stephen Hawking foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, uma doença grave que gera uma paralisia progressiva. Mesmo assim, ele estudou, trabalhou, desenvolveu teorias importantíssimas e se tornou um dos cientistas mais respeitados das últimas décadas. So black holes are not in fact black at all, but glow. Isso mostra que uma pessoa com deficiência pode sim desenvolver seu potencial. E isso é o que a inclusão faz, dá chance às pessoas e permite que elas se desenvolvam plenamente.
O que a inclusão tem ensinado para a gente é que as preocupações que a gente tem com relação a alunos que têm algum tipo de deficiência, algum tipo de distúrbio, ela na verdade se converte em uma melhoria nas práticas pedagógicas para todos os alunos. Então a preocupação em torno da inclusão de um determinado tipo de aluno acaba mobilizando melhorias que acabam atingindo esses alunos que, não tendo nenhuma deficiência, também encontravam as mesmas dificuldades. É provável que muita gente ainda não saiba o que realmente seja empreendedorismo ou o que significa ser empreendedor. O Tarek, que também é estudante de jornalismo aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie, fez uma matéria que desfaz um monte de mitos a respeito desse assunto. Você vê agora. A Grécia possui uma população estimada em mais de 10 milhões de pessoas. Para o Brasil, um país que possui uma população em torno de 209 milhões de pessoas, esse número pode até não impressionar, mas o que eu vou te contar vai te surpreender com certeza. Você sabia que o Brasil possui mais de uma Grécia inteira de desempregados? É isso mesmo, a taxa de desemprego no Brasil atingiu a casa de 12 milhões de pessoas, representando 11,6% da população em idade de trabalho. E quando o assunto são os mais jovens, a situação é ainda mais preocupante. O desemprego entre os jovens de 18 a 24 anos chega a ser mais do que o dobro da taxa geral, atingindo a marca de 26,6%. Mas empreender pode ser uma forma de escapar deste problema, de preferência desde cedo, seja nas escolas ou nas universidades, como foi o caso do Matheus, ex-estudante do Mackenzie e sócio do negócio social Moradigna, que faz reformas de baixo custo. Com um investimento inicial de R$16 mil, o projeto já atingiu um faturamento de mais de R$1,5 milhão desde o início da operação, impactando diretamente a vida de mais de 1.500 pessoas e com mais de 500 reformas já realizadas. Foi no Mackenzie que eu descobri o que era empreendedorismo social, não na matéria, mas através do movimento Choice, que é um movimento articulado por estudantes, que na época era um movimento atrelado à Artemisia, que é uma grande aceleradora de negócios sociais, e o papel do movimento Choice é levar o que é negócios sociais para estudantes, para universitários. Então foi através de um workshop que teve no Mackenzie. Moradigna tem um CNPJ, funcionários, paga seus impostos, porém o nosso core business, a nossa razão de existir é causar um impacto na sociedade. Isso é um negócio social. Mas vem cá, eu sei que muita gente acha que ser empreendedor significa apenas ser dono de uma empresa. Mas não é bem assim. Você também pode ser empreendedor na sua vida. O empreendedorismo ele também não precisa só estar vinculado à questão da criação de um negócio, mas do intraempreendedorismo, do empreendedorismo pessoal. Então, empreender é você ter uma atitude positiva frente ao seu posicionamento no mercado de trabalho. Se quiser olhar os dados preliminares... Você pode ser empreendedor mesmo sendo funcionário de uma empresa. Isso acontece quando você cria um projeto, quando sugere a mudança em um processo ou cria uma solução para um determinado problema. Você pode ainda encontrar soluções para questões que você encontra ao seu redor, na sua casa, no seu bairro ou na sua cidade. Isso também é empreendedorismo. Agora que você já sabe o que é empreender e conhece a história do Matheus, não dá para terminar a matéria sem um conselho de quem já sentiu a alegria de colher os frutos do seu empreendedorismo. Você pode começar qualquer coisa, qualquer empreendimento, qualquer projeto com 3 pilares. Quem você é, quem você conhece e o que você tem. A gente fica muito travado pensando que a gente tem que estar pronto para empreender, pensando que a gente, antes de empreender eu tenho que conseguir o dinheiro, antes de empreender eu tenho que conseguir um sócio. Não. Se eu fosse esperar ter dinheiro, me formar em engenharia, ter os parceiros certos para empreender, eu tenho certeza que eu não teria feito Moradigna acontecer até hoje. Mais da metade da população brasileira é composta por pessoas autodeclaradas negras ou pardas. Porém, entre as pessoas empregadas, são minoria. Nos gráficos sociais, a população negra ocupa quase sempre os números de maior vulnerabilidade. No mercado de trabalho, por exemplo, os negros e pardos são os primeiros a serem atingidos e, de acordo com o levantamento feito pelo IBGE, representam mais de 63% dos brasileiros desocupados.
Para os que estão empregados, a diferença salarial também é gritante e uma pessoa branca ganha quase o dobro de uma pessoa negra. O mercado de trabalho é um lugar onde nós observamos de uma maneira mais cruel a desigualdade de oportunidade para negros aqui na nossa sociedade, né? E de uma maneira, eu costumo dizer, ainda mais dramática para a mulher negra. Mesmo quando o negro investe na sua qualificação, as dificuldades para encontrar uma oportunidade continuam sendo maior. A escravidão ela está arraigada, ela está entranhada em todas as organizações, na maneira como a família se constituiu, a família patriarcal brasileira se constitui na relação com o escravo. E isso entra na Câmara, isso entra depois no Império, isso entra nas universidades, isso entra nas organizações produtivas, nas empresas. E com o objetivo de discutir soluções e identificar o problema, o assunto foi tema deste minicurso dado aos professores da Universidade Presbiteriana Mackenzie durante a 15ª edição da Semana de Preparação Pedagógica, que capacita e atualiza os professores antes dos semestres letivos na instituição. Uma das questões que nós colocamos quando vamos falar sobre diversidade é a mudança de cultura. Na realidade, esse é o grande desafio, porque nós costumamos dizer que no discurso as pessoas costumam ser favoráveis à diversidade étnico-racial. Mas entre o discurso e aquilo que nós observamos no cotidiano, existe uma distância muito grande. A verdade é que nós ainda somos uma sociedade profundamente desigual e a questão do negro o negro na sociedade brasileira precisa ser ainda trabalhada, ainda pensada, não só agora nos moldes da ciência, como tentar identificar o problema, né? O problema já está identificado, nós precisamos partir para uma outra fase, que é a de proposição de soluções para esses problemas. O ingresso na faculdade é um período de muitas mudanças na vida do aluno. A adaptação ao novo estilo de vida e ritmo de estudo pode não ser tão simples, mas há inúmeras vantagens na vida universitária, como fazer amizades e conhecer novas pessoas com diferentes estilos de vida. É importante que o aluno seja participativo e bem antenado. E para ajudar os alunos a começarem o ano letivo com o pé direito, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, no início de cada semestre, recebe os calouros com a recepção solidária, um dia onde os estudantes conhecem mais a fundo a universidade, os projetos extracurriculares, os coletivos e as entidades estudantis. Eles também fazem visitas guiadas pelo campus. A oportunidade que nós temos de conversar com os nossos alunos, mostrar para eles a importância do engajamento deles a partir do primeiro dia de aula, porque desse engajamento, desse envolvimento do aluno é que vai depender o aproveitamento dele aqui como aluno dos mais diferentes cursos de graduação. Eu tô com expectativa gigante, assim, desde que eu passei no vestibular. Eu fiz o vestibular, eu fiquei com uma expectativa gigante. Quando eu vi que saiu minha nota, que eu tinha passado na primeira chamada, eu já fiquei apreensivo para começar logo. Então eu tô vendo, com tudo. Quero que aconteça, quero fazer acontecer, quero me esforçar. Mas eu tô com expectativa gigante de que vai dar tudo certo, de que eu vou ter um acompanhamento correto, eu vou ter um acompanhamento que vai me ajudar a crescer. Tem uma fama de ser uma ótima universidade para todos os cursos que tem aqui e eu conheço pessoas que estudaram aqui também e me recomendaram, falam muito bem, então eu resolvi vir para cá. Eu tenho vários amigos que já estudam aqui e é uma ótima faculdade, não é muito longe da minha casa e achei que valia a pena. Todos nascem com caminhos a serem percorridos, inúmeros, infinitos. E os tombos são inevitáveis, fazem parte do aprendizado. Cabe a nós mostrar que não é preciso ser o melhor. Para crescer, o importante é ser hoje um pouco melhor do que ontem, sucessivamente, e seguir com estas verdades. Não há limites para o desenvolvimento humano. As barreiras são quebradas com conhecimento, esforço e determinação. E estaremos sempre ao seu lado, ensinando, cuidando e aprendendo. Mackenzie, desde 1870, presente no que é essencial. O nosso programa fica por aqui. A gente vai sempre trazer muita informação e conhecimento. E eu vejo vocês na próxima edição. Até lá!